Gravando. Concepção estrutural. Salvar, né? Salvar essa obra, esse arquivo. Ok. Aceitar. Muito bem. Então, aqui ele oferece algumas opções de início. Você pode importar uma obra do CIPK do CIP 3D, que é o de estrutura metálica, porque esse programa ele dimensiona tanto aço quanto concreto, tá? Não só concreto. Você pode fazer, inclusive, uma estrutura mista, concreto e aço, tá? Pode ter pilar de concreto, com viga metálica, ou só metálica, com lajes de concreto, escada de concreto, ou seja, dá para você... Ele tem uma boa flexibilidade nesse sentido, né? Você pode puxar um IFC, sei lá, de um Revit. Eu nunca utilizei essa função, né? Pode puxar um exemplo automático de DWG, DXF, e assim por diante. Eu sempre começo com obra vazia mesmo, partindo do zero, porque aí eu tenho mais controle sobre o que está acontecendo, né? Bom, primeira coisa aqui, ele vai abrir essa tela. Aqui é importante a gente observar o seguinte, é a configuração, tá, das normas. Então, veja que de default ele traz uma norma numa revisão anterior, tá? Aqui você coloca dentro das revisões corretas. Essa norma aqui é para aço dobrado, perfis dobrados a frio, mas não vamos utilizar isso. Essa é a norma de aço laminado, a norma de madeira. Não temos uma norma de alumínio, então aqui ele adota o Eurocode 9, tá? Para paredes, muros e blocos de concreto, Eurocode 6, e lajes mistas, Eurocode 4. Tá? Aqui, nesse caso, a gente não tem opção de alterar. Ok? Bom, então, definimos aqui. Ele vai atribuir todas essas condições das normas para os cálculos. Você define o concreto que você vai trabalhar, tá? Classe de resistência. Eu trabalho sempre com 25. Ok? Aqui na fundação você pode definir, não temos, no nosso caso aqui, combinações com abalo sísmico. Essa combinação fundamental, na verdade, ela se refere ao tipo do solo, tá? Então, isso aqui você depende da sondagem para poder definir essa característica, e, na verdade, o que ele está definindo aqui é o seguinte, é a resistência superficial desse solo. Caso você vá utilizar aqui uma sapata, por exemplo, você precisa dessa resistência, ou seja, em função dessa resistência que o programa dimensiona as dimensões da sapata. Ou seja, por que isso, né? Dependendo do carregamento do pilar que chega na sapata, ele precisa de uma determinada área de contato com o solo para transferir aquele carregamento sem ultrapassar esse limite de tensão, ok? Característica do agregado. Aqui na nossa região, tá, a gente tem basicamente a gnese e não o granito, tá? O diâmetro máximo, eu considero pelo menos brita 1, mas o diâmetro máximo dela é 19 milímetros. Se for brita 2, é 25, tá? Se for brita 1, 19. Então, eu preciso definir todo... Por que isso? Isso aqui vai afetar diretamente aonde? Espaçamento da armadura, dentro de cada um
dos elementos estruturais. Se eu uso brita 2, significa que eu preciso de mais espaçamento entre as barras, resultando numa dimensão maior também, caso, né, dependendo da taxa de aço daquele elemento, eu posso precisar de uma largura útil, né, ou uma largura desse elemento estrutural maior, dependendo do agregado também. Tá? Eu trabalho sempre com brita 1. As barras aqui CA50 e CA60, a gente não vai utilizar parafuso, mas caso, que seria na verdade chumbadores, né? Na verdade eu uso aqui o A36, tem que ser um aço mole, não pode ser um aço duro. Posso fazer chumbador com aço CA50? Não. Por quê? Porque ele é muito rígido e ele não tem, embora ele tenha resistência, ele não tem maleabilidade, certo? E chumbador, basicamente aqui é a conexão entre pilares metálicos ou vigas metálicas e um elemento de concreto, né? O pilar metálico sobre um bloco de fundação, por exemplo, ou sobre uma sapata, tá? Se for rígido, ele trinca, ele vai quebrar. Ou seja, não é a resistência dele, mas a capacidade dele se deformar, tá? Aços laminados, no nosso caso aqui no Brasil, a gente trabalha sempre com 572, grau 50, que é o 345 megapascal. Aço dobrado, essa é a norma brasileira, CF26. Só que na prática, se você for comprar, você vai usar o SAI 1020, né, dobrado a frio mesmo. Tá? Bom, se tiver madeira, aí você tem que especificar o tipo da madeira, enfim, assim por diante. Ou seja, você consegue fazer não somente uma obra, uma estrutura de concreto, mas você consegue fazer uma estrutura mista, né? Envolvendo até, inclusive, alumínio, se for o caso. Certo? Ação do vento, né? Só que aqui, veja, quando você clica na ação do vento ali, ele abre essa janela, né, para o Brasil, e aí você teria essas possibilidades. Né? Mais X é 90 graus, menos X é menos 90. Tá? Mais Y seria 0 graus, e aqui 270, né? Não tem menos 0, seria oposto, né? Ok? Eu não uso isso. Na verdade, eu dimensiono as cargas de vento, tá? Determino o carregamento e lanço na estrutura. Ok? Então, eu não uso essa opção. Bom, pelo menos isso é como eu prefiro fazer, tá certo? Ação sísmica nós não temos. Verificação da resistência ao fogo, tá? Para esse prédio, né, perceba que nós vamos precisar fazer, porque ele ultrapassa uma determinada especificação, né, no caso do Corpo de Bombeiros, ou seja, até 750 metros quadrados, você não precisa ter ali uma ação... Opa, entrou. Só um segundinho, que tinha alguém querendo entrar aqui, entrou, né? Então, ou seja, até uma determinada área construída, você não necessita de nenhum tipo de revestimento específico para retardamento do tempo, né, ou de resistência ao tempo de exposição ao fogo, tá certo? Agora, a partir de uma determinada área construída, aí se faz necessário que você tenha um tempo de resistência, de exposição ao fogo maior. Por que isso? Para que as pessoas que estejam naquela edificação, elas consigam sair, né? Que não aconteça, por exemplo, como aconteceu naquele edifício em São Paulo, alguns anos atrás, que incendiou, embora ele estivesse abandonado, né? Ele incendiou, mas ele caiu muito rápido. Em menos de uma hora ele caiu. Ou seja, o tempo mínimo de resistência, de tempo de resistência
a exposição ao fogo é de 60 minutos. Um prédio comercial, um prédio residencial, ele teria que ter 90, 120 minutos, dependendo da área. Se for comercial, dependendo do tipo de utilização. E isso tudo nós conseguimos ver nas normas nas ITs, né, nas instruções técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Tá? Então, isso tem que ser observado também. Verificação da resistência ao fogo, se ela é pertinente para essa obra que você está fazendo ou não. Há uma discussão, né, no Corpo de Bombeiros, não sei hoje em que ponto está isso, mas que eles queriam que todas as obras em estrutura metálica tivessem proteção, né? Uma proteção que aumentasse esse tempo de resistência. Não sei que ponto isso foi, mas enfim, tá certo? Então, esse é um ponto que precisa ser observado caso a caso, tá? Estados limites, né? Aqui não se aplica, mas configurações combinadas, ele vai mostrar, né, para concreto. Você pega dados gerais, ele vai utilizar todos os dados padronizados na norma. E se for uma situação de projeto, ou seja, uma situação específica para esse projeto, você tem como entrar aqui e alterar os coeficientes, tá, de ponderação. Isso tem que ser muito bem analisado, tá, no estado limite último, ok? Isso tem que ser muito bem analisado em cada caso, para que não seja feita nenhuma alteração aleatória, tá certo? Então, a princípio, só mexer aqui se houver uma situação muito específica num projeto, talvez você precise até de um coeficiente de ponderação maior, tá? Então, existe essa possibilidade. Dados gerais, ele vai utilizar aquilo que está especificado na NBR 6118, na revisão 2014, ok? Ações adicionais, aqui você adiciona os tipos de ações, tá? Ele já vem de default aqui com peso próprio da estrutura, cargas permanentes, né? E uma de sobrecarga. Você pode adicionar outras, tá? Temperatura, retração, né? Nós já falamos sobre isso em outras aulas. Vento, não é o nosso caso aqui, neve nem sismo, né? Acidental, você pode colocar um outro tipo de carregamento, por exemplo, impacto, no caso de uma garagem, nos pilares de garagem. Douglas, eu não entendi, porque você falou aquela hora ali que não pôs as cargas de vento, por quê? Eu não entendi aquela hora que você falou. Aqui, Com a ação do vento. bom, na verdade, eu ponho as cargas de vento. Uhum. O que eu não uso é o recurso do software. Entendeu? Esse aqui é o recurso do software. Então, você pode pôr a norma de vento do mundo inteiro aqui. Nem sei se está habilitado. Tá. Então, que para nós aqui não interessa muito. Entendi. Tá? Então, veja, ele usa aqui, ele tem um recurso, né, que você pode atribuir. Você vai, através da norma 6123, fazer o levantamento dos coeficientes de pressão externos, né, ao longo da altura da parede. Então, aqui ele vai atribuir um coeficiente único na direção 90 e menos 90, né? Na 0 e 270, ok? Do início até o topo do edifício. Como esse é um prédio alto, esse carregamento ele varia também, de acordo com a altura, tá? Que entra exatamente naquele coeficiente, o S2 da norma, tá? Mas tem que colocar a altura dele, de quantos pavimentos seria? Não, não precisa, né? Seria você só pode... a altura e X e Y. Eu não tenho bem certo aqui no caso do software se ele utiliza isso, se ele redistribui isso ao longo. Se eu usar um coeficiente único, é óbvio que ele vai usar uma carga única do térreo até a caixa d'água. E essa carga, na verdade, ela varia. Quanto mais alto, maior a carga. Porém, a
A carga que atua no térreo não é a mesma que atua. Você nunca utiliza do software a carga de vento? Não. Não? Eu dimensiono ela, calculo em cada um dos pórticos e aí eu lanço na estrutura, né? Existe a possibilidade de você lançar carregamentos transversais nos pilares, diretamente nos pilares. Pelo CPCAD não é muito preciso, por isso que você não utiliza? Ou não? Na realidade, eu não confio muito. Eu gosto de ver o que eu estou fazendo. Entendi. Entendeu? Não estou dizendo que está certo, nem que está errado. Eu só, pelo fato dele usar aqui um coeficiente único, né, nessa direção, ele vai adotar a mesma pressão de obstrução do vento ao longo da altura. E na realidade não é isso que acontece. Certo. Ok? Ela varia ao longo da altura. Mais carga do que necessário ou... Oi? Ele pode estar jogando a atuação do vento mais carga do que necessário ou não é? Sim, sim. Né? Se bem que o coeficiente, claro, que você, como só tem uma opção, você só vai colocar qual aqui? O maior, né? Uhum. E aí ele vai adotar isso para a altura toda. E isso não corresponde à condição real. Tá? A norma ela traz o dimensionamento desse carregamento ao longo da altura. Entendi. Entendeu? Aqui, coeficientes de flambagem, eu permaneço com 1 e depois é mais fácil atribuir isso para cada pilar, separadamente, né, do que colocar um global. Ambiente, né? Aqui as classes de agressividade ambiental, vamos supor por classe 2, agressividade moderada, isso limita uma abertura de fissura de 0,3 milímetros, e aqui ele vai adotar o cobrimento dos elementos, o cobrimento de viga, de laje, de fundações, com base nessa classe de agressividade, né? Para os blocos de coroamento, a mesma coisa, classe de agressividade 2, mesmo ambiente. Ok? Então, aqui, ele sempre vai pedir, mas ele está pedindo para você introduzir através da ferramenta. Só você aceitar, ele dá continuidade. Aí ele entra aqui no ambiente já do programa. Primeira coisa que eu costumo fazer já deixa eu só dar uma olhada aqui no AutoCAD. Dar um purge. Para dar uma limpada. Para salvar. Então você vem aqui, ó, editar máscaras, né? Você vai acrescentar uma nova. Ele já entra aqui direto. Aqui já foi lá para minha pasta de trabalho. Tarará. Douglas, acontece às vezes de você fazer ele pelo CPCAD, está dando um erro numa viga, e você fazer manualmente ela passar? Olha, pode acontecer sim. Já aconteceu nessa situação com você ou não? Já. Às vezes eu preciso verificar. Mas o que acontece também é o seguinte. É importante a gente analisar as questões de fazer análise estrutural, né? Tá, aqui, ó, ele puxou a máscara para cá. Então, acontece sim, tá? Em alguns casos você começa a analisar a viga, mas também já teve o contrário, né? De você fazer o cálculo e ver que precisa de mais aço.
Então, a gente tem que ficar atento nisso. Tá? Você tem que... Veja, depois que dimensionou, calculou, você tem que olhar peça por peça, viga por viga, pilar por pilar, bloco de fundação por bloco, sapata por sapata, se está tudo coerente, se as respostas estão adequadas àquilo que você espera da estrutura, antes de dizer, acabei. Tá? Então, muito importante isso. Ok? Certo. Professor, para inserir a máscara, sim, o senhor clicou ali no DXF DWG, certo? vou fechar aqui, ó. Vou cancelar DXF DWG, você vem aqui mais, né? Uhum. Já abre, ele já ele vai já abrir abre. automático. Uhum, Porque entendi. eu já vai lá no caminho. Ele vai abrir em qualquer lugar, mas aí você procura o arquivo. Ele abre tranquilo. DWG direto. Ele já faz a importação, tá aqui. Você precisa depois atribuir essa máscara para os pavimentos. Nós não criamos nenhum pavimento ainda, mas ele já cria 2, né? Que são a fundação e a entrada de pilares, ok? Esses 2 são automáticos. Aí você aceita, tá? Isso ficou um pouco fora, por quê? Porque o ideal é você colocar o UCS você posiciona o CS dentro do seu... Porque se o CS estiver longe, na hora que você puxar a máscara, esse desenho vai sair longe também, porque o CS dele está aqui, né? Então, No caso, se eu movimentasse pro eixo 00 também, ele ficaria no lugar certo. Né? Igual no caso o senhor está fazendo. O senhor está dando o CS e escolhendo um ponto distribuído no CAD. Ah, sim, é mais Uhum. fácil. Não, mas sim, você pode pegar aqui no AutoCAD e trazer ele para o Pro 00. Uhum. Sim, sim. Tanto faz. E aí você pode atualizar, né? Aqui é para gravar, aqui, ó. Atualizar o arquivo. E ele atualizou. Aí trouxe a máscara para o 00. Ok? Tudo bem? Bom, aí a gente começa a introdução dos pilares, né? Ele vai pedir, ele começa com introdução de arranques. Você pode escolher pilar de concreto, pilar metálico. Aí você põe a dimensão aqui, vou colocar uma dimensão aqui. Aqui você habilita a captura das linhas, que fica mais fácil, né? Veja que ele coloca exatamente no centro do ponto que você indicou. Mas depois isso tem como ajustar. Você rotaciona e posiciona, né, os pilares. Esse aqui eu vou fazer depois. Que aqui, para fazer esse pilar inteiro aqui, aí é uma outra maneira, ok? Bom, você percebe que aqui ele fica tracejado, né? Mas isso por quê? Eu preciso criar os níveis, os andares, né? Então, vamos ter sempre como referência nossa arquitetura, tá? Então, nós temos aqui o nível 0, que vai ser o piso. Vamos considerar a fundação um pouco mais para baixo. Mas isso, a cota da fundação a gente define depois, tá? Ok? Então, a gente vai começar aqui. Deixa eu voltar, né? Pavimento 1, 2, 3 e assim por diante, né? Aqui vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O nono
o 8º pavimento, né? Mas o 9º nível, ele já é a base, né, da casa de máquinas, depois casa de máquinas, depois aqui fundo do reservatório e laje de fundo do reservatório e aqui a laje de cobertura. Tá? É quanto mesmo? 306. Eu não coloco essas áreas aqui, essas cargas. Aqui ele já pede sobrecarga e carga permanente. Eu deixo para colocar isso depois sobre as lajes. Tá? E aí vamos introduzindo todos os pavimentos. Pavimento 2, 3.06. Aqui de novo. E aí nós vamos fazendo isso até lançar, né, criar todos os níveis. Ok? Agora o pavimento 8. E aí só vamos dar mais uma olhada aqui. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Conferir aqui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 1. Ok. Depois nós temos casa de máquinas a 1,30. E depois nós vamos ter a laje de fundo do reservatório a 0,85. E aí, por último, nós temos a laje de cobertura, que vai dar 1,55.
certo? Aí eu criei todos os pavimentos, e aqui estão todos eles, né? Posso ver aqui, eu venho aqui em editar, ok? O 8 ficou duplicado, né? Não tem problema, né? Aqui eu só posso reescrever, ó, 9, tá? Ou eu posso fazer, deixar aqui como térreo, por exemplo, certo? E posso reescrever todos aqui, se quiser ficar com uma nomenclatura mais próxima do desenho, até para, em termos de referência, facilitar, né? E aqui eu posso mexer, modificar, posso mudar inclusive esses valores, né? Tá? E aí a fundação aqui, vamos supor que eu queira colocar ela numa posição, numa cota mais baixa, né? Para eu ter ali uma altura, talvez para passar tubulações, ou para fazer um contrapiso, por exemplo, menos 20, tá? Vou dar só um exemplo aqui. Menos 20. Só que quando eu baixo a fundação menos 20, esse pavimento eu tenho que aumentar 20. Porque aí você pode observar que a cota final ela muda. Tá? Ok? Aqui. Então, ó, uma coisa aqui, ó. Nós precisamos criar o poço do elevador. Só que o poço do elevador, o CIPECAD ele não permite que eu crie um nível abaixo da fundação. Né? A fundação é o primeiro nível. Então eu tenho duas opções aqui. Ou eu jogo essa fundação mais para baixo, e aí eu crio um nível que é o fundo do poço do elevador, até o térreo, que nesse caso aqui É 1,5. 1,5 m, né? 1,5 m que nós teríamos que ter, tá certo? Então nós teríamos que fazer esse recurso, tá? Então eu teria que jogar isso 1,5 m para baixo. Se eu tiver vigas entre os pavimentos, isso fica um pouquinho mais... Aí eu tenho que dar um afastamento da altura da viga, enfim. Tá? Então eu teria que jogar isso aqui para menos 1,5. Aí, aqui eu aceito. Aí eu crio um outro nível aqui. Tá? Perceba aqui que aqui eu posiciono onde eu quero criar o nível. Quero criar aqui, logo depois da fundação. Posso pôr aqui, poço elevador. 1,5. Aceitar. Aí eu tenho aqui, e veja, né? Ele acabou ficando 20 centímetros maior, porque aí eu tenho que arrumar essa cota aqui agora. Tá? Ok? Então, aqui eu tenho todos os níveis da minha obra. Isso ao longo da obra você pode mudar. Só que depois que você tiver com a estrutura toda montada, tem que tomar um certo cuidado. Porque se você elimina o nível, dependendo do nível que você eliminar, pode dar uma confusão aí, e aí o programa não vai entender, né, se ficar um elemento estrutural meio perdido no espaço. Aí ele vai dar erro. Aí você tem que achar onde é que está esse erro e corrigir. Tá? Então aqui você aceitou. Muito bem. Aí eu preciso definir agora, esses pilares, eles vão de onde até onde? Tá? Eles vão da fundação até a cobertura, por exemplo, né? Vamos supor que esses pilares aqui todos vão até a cobertura.
Então, todos os pilares agora vão até a cobertura, tá? E aqui eu preciso corrigir esse posicionamento, tá? Então, eu vou fazer um deslocamento desse pilar usando essas coordenadas, né? Eu preciso que ele vá para baixo, então a cota Y, né? Ele vai ter... Bom, eu não tirei essa medida, mas vamos dizer que seja 10 centímetros, a gente vai ajustando. E ele vai ajustando aqui, ok? Ele fica na posição que eu quero. Esses aqui eu vou mudar, vou rotacionar. Esse aqui pode permanecer, né? Esse aqui, ele precisa subir 10. Então... ok? Nesse caso aqui eu vou rotacionar ele. Eu edito e rotaciono. Aí ele girou. E aí eu preciso deslocar ele também. Só que agora eu vou deslocar ele em X, não em Y. E ele precisa ir para a esquerda, então é menos... Oh, perdão. Ah, tá. Como eu rotacionei, ele rotaciona o eixo local, tá? Ele trabalha com eixo local e eixo global. Então, na realidade, eu vou ter que jogar ele aqui. Como eu rotacionei ele aqui, ó, veja, aqui é o Y, aqui é o X, certo? Como eu rotacionei, o X ficou para cima e o Y ficou para a esquerda, tá? Por isso que dá essa... Então, eu tenho que pensar tridimensionalmente o que são os eixos globais que é o eixo da estrutura como um todo, X e Y. E o eixo local é o eixo da peça, né? Como eu rotacionei a peça, eu também rotacionei os seus eixos principais, tá? Aqui eu edito o pilar, eu vou rotacionar ele também. Ele ficou para lá. E eu ajusto, só que aqui eu tenho que jogar ele para a direita, né? Nesse caso, ele vai ser o Y negativo. Ok? Vou fazer a mesma coisa nesses outros dois aqui. Aqui eu vou rotacionar. Opa! Não, aqui é o contrário. Aqui ele precisa ir para o lado positivo do Y. Ok? Aqui vamos rotacionar ele também. Vamos editar aqui. 90. E vou... Aqui ele precisa ir para o lado negativo. Ok? Tá. Esse pilar aqui, posso deixar ele nessa posição, ou se eu quiser alinhar com essa parede, eu também só desloco ele para cima. Tá? Então, aqui nós estamos na janela de entrada de pilares. Então, tudo começa por aqui. Como eu falei, cada ferramenta tem um fluxo de trabalho e você precisa seguir e obedecer esse fluxo de trabalho de lançamento, de pilares e tudo mais, entendeu? Para você... quanto mais, né, atenção você tiver durante essa criação, menos problema você tem depois no dimensionamento. Às vezes, alguns problemas e erros, eles surgem por falhas na conexão de um elemento com o outro, né? Uma viga não ficou conectada corretamente a um pilar, ou uma viga que descarrega em outra viga, ela também não está corretamente apoiada. Então, isso geram erros, e o pior é que o programa não fala isso muitas vezes. Aliás, na grande maioria, ele simplesmente dá um erro
ele fala que é um erro grave e fecha. Então, para evitar isso, né, você precisa ter aí alguns cuidados no lançamento. Podemos deixar assim inicialmente, e aí ao longo do dimensionamento, a gente pode mudar isso se for necessário. Tá certo? Ok? Bom, agora aqui, e o pilar, né, esse pilar parede, como é que nós vamos fazê-lo, né? Eu preciso primeiro pegar aqui as dimensões dele, tá? Saber exatamente quais são esses comprimentos. Ok? Então, 2,15 por 2,91. Ele tem uma espessura aqui de 20. A gente deixa ele um pouco menor, podemos deixar com 17, 1,5 centímetro para cada lado, ou deixar ele com 18, considerando que por dentro do elevador não vai ter revestimento, só vamos ter revestimento por fora. Então aí você avalia qual é a melhor condição do seu projeto, tá? Nós temos que pensar nisso também. Esse lançamento aqui ele é um pouco diferente, né? Eu não sei que eu perdi aqui a numeração. O último pilar foi 16, né? 16. Essa numeração a gente corrige depois, tá bom? Não tem problema ele ficar todo desorganizado aqui. Aí depois a gente tem como refazer essa numeração numa ordem certinha, tá? Então aqui a gente, entrada de pilar parede, ele vai da onde? Ele vai da fundação até a cobertura, tá? Ou podemos dizer que ele vai da fundação até a casa de máquinas, por exemplo, tá? Vou chamar aqui de P17. P17, ok? Aí eu começo a introdução de um dos lados, né? Deixa eu só ver uma coisa. Ponto de inserção, introdução do lado. Aqui, ó. Introduzir. Ele cria aqui a minha UCS, né? X e Y. E aí eu clico num ponto. Qual que foi aquele comprimento mesmo? Eu já esqueci. 2,15. 2,15, né? Então, 2,15. Aqui é a espessura da parede. Então, ele está dizendo que do eixo do pilar seria 10 centímetros para a esquerda, 10 centímetros para a direita. Ou seja, ele ficaria com 20 centímetros. Tá? Vamos deixar assim a princípio, mas a gente pode mudar isso também depois ao longo do dimensionamento. Ok? Tá. Aí eu clico aqui novamente. E vou jogar aqui agora para nessa direção. Aqui 2,90. 2,90. Okay. 2,90. Aqui ele pede também a espessura das paredes. Ele não pede espessura total, tá? Ele pede a espessura a partir do eixo da seção transversal. Okay. Aqui a mesma coisa. Opa. Ok? Abrir aqui que é melhor, né? Então aqui ele eu criei o pilar, certo? Então eu vou aceitar, ele vai jogar nessa posição aqui. E ele vem aqui agora, abre essa outra janela, né? Definir, tá? Vamos introduzir ele primeiro. Com vinculação exterior significa que ele está vinculado a um bloco de fundação, a uma sapata, tá certo?
Que aí a gente vai fazer isso no próximo passo, ok? Então aqui eu vou introduzir. E introduzimos aqui o pilar. Ficou maior, hein? Deixa eu ver como é que está a medida lá. Ah, ele mediu externo, né? Ele não pegou eixo. É 2,70 na realidade. Vamos editar. Não sei se eu tenho como editar isso aqui agora. Muito bem. Na verdade, eu vou ter que refazer. O grande problema, né, é a gente conseguir agora. Ele não está aceitando. Bom, vou deixar dessa forma aqui mesmo. Tá? Só para a gente ir analisando. Mas estranho ele não poder editar. Droga. Ele foge sempre para outra página. Deixa eu ver se ele muda aqui. Não, não muda, não muda. Cota de apoio 0. Cota de apoio. Não, aqui está errado. Ah, está aqui. Ótimo. Alterar cota. 2,70. Ele vai da fundação até a cobertura. Ou melhor, até a casa de máquinas. Ok. 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 Agora sim. Na verdade, essa cota aqui também está um pouquinho maior, né? É 2,15 total, mas ele considera do eixo, né? Do eixo 2,05. E a gente fica com tudo certinho, né? De acordo com o projeto. Ok? Muito bem. Lançamos aqui todos os pilares. Tranquilo, né? Eu posso chegar aqui, ó, modificar as referências, né? Clico aqui no primeiro, no P1, numerar consecutivamente, e aí ele vai numerando. Ó. Ele vai mudando a referência dos pilares. Certo? E aí já fica... Tudo bem? Tranquilo até aí, né? Tranquilo. Bom, feito isso, nós passamos aqui para entrada pavimento, né? Só voltar um pouquinho, um detalhe que eu tinha me esquecido. Para que a máscara apareça em todos os níveis, eu preciso, né, selecionar ela em todos os níveis. Tá? E aí eu seleciono um por um, cada um dos níveis. E aceito. Ok? Salvar. E aí ele aparece. Tá? Aqui eu subo os níveis. Aqui embaixo ele aparece o nível que você está. Aqui eu estou no nível 1, poço do elevador, que na verdade é o piso do térreo. Tá? Aqui fundação. Aqui que nós vamos introduzir
os blocos de fundação, as vigas, tá? Então, ele tem aqui posto do elevador, teto do pavimento térreo. Quando ele aparece térreo, não é o piso, mas o teto, ok? Primeiro pavimento, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Todos iguais, nesse por enquanto, certo? E assim por diante, ok? Aqui a gente vai precisar dar uma voltada aqui rapidamente. Nós vamos observar aqui o seguinte, que essa caixa, né, onde fica casa de máquinas e reservatório, na realidade, ele não vai até a cobertura, na realidade, ela tem uma cobertura própria dela aqui e a laje do último pavimento já é laje de cobertura. Então, o que isso implica na realidade? Que esses pilares aqui, periféricos, eles não precisam ir até a cobertura. Tá? Então, eu posso alterar aqui, por exemplo, vai da fundação até o oitavo pavimento. Tá? Aí eu seleciono esses aqui, seleciono esses aqui e pronto. Esses pilares vão até a laje de cobertura do oitavo pavimento e esses pilares eles vão até a cobertura do reservatório e da casa de máquinas, ok? Tudo bem até aí? Então fizemos aqui o lançamento e vamos fazer agora é um processo bastante simples, mas é um processo mais braçal, né? Posso introduzir aqui os elementos de fundação, seleciono aqui o tipo, sei lá, 3 estacas, bloco com 4 estacas e assim por diante. Você pode selecionar com 3 estacas e, obviamente, no dimensionamento você vai refazendo isso à medida da necessidade. Perceba que ele não parece com nenhum tipo de estaca, então você que tem que definir. Tá? Então você define aqui uma estaca de, sei lá, 500 milímetros, por exemplo. Concreto circular. Aí você escolhe o símbolo que você quer que apareça no desenho, pode ser qualquer um desses, eu gosto desse tipo aqui. Tá? Capacidade portante da estaca, aí varia de acordo com o tipo da estaca que você adotar, certo? Se é hélice contínua, se é estaca pré-moldada, enfim, aí de acordo com o tipo da estaca, né, isso é em função do solo também, aí você calcula lá. Para efeito aqui de nosso exercício, eu vou considerar aqui 50 toneladas. Espaçamento mínimo, né? O espaçamento mínimo entre estacas, nós sabemos que tem que ser no mínimo 3 vezes o diâmetro para estacas escavadas. Se for estaca pré-moldada, pode ser 2,5 vezes o diâmetro ou o lado, né? Porque estaca pré-moldada pode ser também pré-moldada quadrada, não só circular, ok? Então, se considerarmos uma estaca escavada, tá? Seria 3 vezes o diâmetro, então aqui teria que ser 1.500 milímetros, ok? Aceitar. Ele pede novamente aqui, você corrige, né? Essa penetração 10 centímetros é o quanto a cabeça da estaca entra dentro do bloco, para fazer a ancoragem do bloco com a estaca, ok? Tudo bem? Feito isso, aceita e você seleciona. Grande, né? Isso tudo, precisa ser tudo assim? Não, não precisa. Eu posso selecionar outro tipo. Tá? Por exemplo. Ok? Se eu quiser fazer um
misto, posso fazer também, só que ao contrário, né? As maiores para dentro e as mais leves para fora. Posso modificar também, se eu quiser editar. Ele vai calcular, mas não tem nada ainda, né? Então, ok? Vamos deixar assim só para... Eu vou apagar isso que é mais fácil. Vamos deixar assim. E depois a gente vai analisando conforme a resposta. Tá? Ok? Então, basicamente, agora aqui preciso lançar essa fundação também, né? Aqui, opa. Não sei quantas estacas eu vou precisar, né? Mas, enfim. Ok? Bom, aqui nós temos uma interferência, né? Então, deixa eu só ver um detalhe. Só confirmar a escala desse desenho aqui. Está na escala 1 para 100, né? Uma outra coisa, assim, uma outra coisa importante é a escala, tá? A escala, ela tem que ser em metros, a escala 1 para 100. Ok? Aqui eu vou rotacionar, eu posso rotacionar um elemento, né? Só que aqui ele já entende que está 90 graus. Então, tem que considerar 0 e 0. Então, eu posso ir fazendo esses ajustes. Isso é um ajuste, um arranjo inicial, tá certo? E depois a gente vai ajustando com a construção. Bom, lancei a fundação. Aqui no posto do elevador, na verdade, é o piso do térreo. Eu posso ter vigas aqui. Tá? Na planta original, aliás, não é essa aqui. O que nós temos aqui, na verdade, né? Nós temos alvenaria só nessa parte aqui da escada. Aqui e nessa parte frontal. Então, eu posso interligar duas vigas baldrame, lembrando que a fundação está 1,5 m para baixo. Ok? Por conta dessa questão do posto do elevador. Não é lá a melhor solução. E aqui você escolhe, você vai selecionar introduzir uma viga, né? Você pode introduzir uma viga, tem vários tipos, né? Essa família, aqui tem as famílias e depois o tipo, né? Aqui você tem uma família, seriam as vigas embutidas, né? Essa daqui é para você fazer borda de laje, ok? Se você tiver uma viga metálica, pode ser uma viga metálica simplesmente apoiada ou com conectores de cisalhamento, né? Que aqui você usa a mesa colaborante da laje de concreto, uma parcela da laje de concreto como mesa colaborante da viga, né? É uma maneira também. Aqui, se você tiver uma viga, ele fala viga de fundação, mas ele não aceita, por exemplo, vamos colocar aqui 20 por 40, ele fala que é viga de fundação, mas ele não aceita, por exemplo, que você faça a conexão dessa viga com um bloco ou com uma sapata. Tá? Esse programa ele aceita apenas um outro tipo de viga, que ele chama viga de equilíbrio ou viga de travamento. Nós vamos ver isso logo mais. Tá? Então aqui eu vou conectar os pilares, né, para fazer aquela alvenaria no térreo. Aqui
Então, veja, aqui eu deveria ter um eixo aqui, né? Para facilitar a inserção dessa viga exatamente embaixo da parede. Aqui fica um pouco difícil de fazer. Então, fica mais fácil eu vir aqui no meu arquivo, usa uma linha aqui, deixa eu apagar essas cotas, salvar, tem que salvar, né? Volto aqui para o meu programa, vou lá na entrada de pilares, em DXF, né? Aqui, ó, importar máscara, atualizar arquivo. Okay. Vamos ver se ele não atualizou. Professor, eu não lembro, mas o senhor salvou o CAD? Pode ser isso? Salvei. Tá salvo. Cancelar. Ele faz isso, ele dá dessas também. Às vezes não vai de primeira. Ele não veio ainda. Às vezes eu preciso retirar a máscara e pôr de novo. Dá um trabalho danado. No CPCAD não é bom já ir salvando? Porque ele, às vezes ele dá pau que trava tudo e zera tudo, né? Sim. Esse pau é que a gente tem que tomar cuidado aí para Às vezes o seu trabalho está quase todo pronto e ele zera. deletar. Introduz o arquivo de novo, é mais fácil. Aí agora ele veio. Só que aí ele apagou tudo aqui de novo. Aí nós temos que habilitar a máscara em todos os pavimentos. Novamente, né? Então perceba, por mais que a gente procure observar, e aí ele faz o favor de sumir, e aí ele dá erro para variar, né? Então, e aí ele vai fechar, para variar. Bem o que o William falou. Aqui qualquer coisa que você faça fora do padrão, ele enrosca. Mas você não perde o que você fez, né? Ele só fecha. E aí ele volta com o negócio funcionando. Não se preocupa com essas mensagens por enquanto, enquanto você está fazendo o lançamento, né? Aí depois a gente vai atualizando à medida que começar realmente fazer o dimensionamento, ok? Então, eu quero introduzir uma viga aqui. E aqui eu habilito captura. Tá? Aqui ele criou esse ponto de interrogação, que aqui ele quer saber se é um vazio ou se é uma laje. Então, você vai dizer aqui, por exemplo, nessa apagar laje, na verdade, ele cria aqui um espaço vazio. Tá? Fecha aqui. Ok? Agora aqui no térreo,
Aqui não, aqui já é o topo do térreo. Aqui eu já começo a fazer o lançamento das vigas. Tá? Aqui eu posso editar novamente. Eu vou querer esse tipo de viga. Desculpa. Eu ponho uma... Vou começar com uma espessura menor. Como os vãos são pequenos, vou começar com 15 por 30. Só para lançamento inicial. Aqui eu posso fazer o lançamento inteiro, fazer uma viga contínua nesse pano, fazer essa arquitetura favorece bastante, né? Aqui eu vou daqui até aqui. E eu mesmo vou fazer no sentido oposto. Ali eu já voltei. Ok. Agora aqui. E aqui ele está perguntando novamente sobre as lajes, né? Aqui eu vou deixar vazio, porque na verdade aqui vai entrar a escada, tá? E para as lajes a gente vai especificar aqui uma laje de 10 centímetros. Ali tem que pôr mais uma viga, na verdade. Aqui eu preciso acrescentar uma viga. Aqui, ó. No posto do elevador fica vazio. E aqui na laje, né, no saguão ou no hall, eu tenho uma laje. Bom, eu vou repetir isso para todos os demais pavimentos, né, até o 8º, e aí até chegar lá na cobertura, fazendo a mesma coisa. Salvando, né, para não correr o risco de perder trabalho. E mesma coisa aqui. Essa parte aqui ela acaba sendo um trabalho mais braçal. Né? Tomar bastante cuidado também com relação aos pontos em que ele captura, para não pegar nenhum ponto errado. Porque às vezes pega, passa despercebido, e aí depois a gente fica correndo atrás de onde é que está o erro. Professor, Oi. você não teria que criar pisos auxiliares na escada? Não, não precisa. Já te mostro aqui. Ele já cria, ele mesmo, no módulo de escada, ele cria o patamar. Então você especifica a altura do patamar. É que eu estou criando ele aqui no TQS, eu tenho que lançar o... Aí no caso, esse piso do patamar seria metade do pé direito, certinho? Ou tem que descontar a laje? A gente volta para nosso arquitetônico, né? Vamos conferir isso daqui. Pode ser que sim, pode ser que não, porque você pode ter lances de escadas diferentes, né? Na verdade, o eixo ele vai estar aqui, ó. Porque como eu tenho um degrau na escada, no patamar, né? Aliás, o eixo deveria estar ali, né?
jogo não tá nem para lá nem para cá. O eixo está no meio do patamar. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está deslocado aqui. Então, na realidade, nós temos essa diferença aqui de 18 centímetros, que é a espessura do patamar, que é o degrau, na verdade. É o degrau que está no patamar. Nossa, nesse caso, como é que eu faço? Eu considero o quê de piso auxiliar? Bem no meio, divido o Aí teria que 301. ser no eixo aqui, ó. Nesse eixo aqui do... Você precisa de... Só que daí você consegue jogar metade do patamar para cima, metade para baixo. Eu não sei como é que funciona no TQS. Ou você vai ter que considerar esse piso aqui, ó. Você tem um lance que vem até esse... Ou você vai ter que considerar 2 pisos, né? No seu caso, talvez. Você teria que considerar um até aqui, que vem daqui até aqui, e teria que considerar um segundo até aqui. Porque esse lance morre aqui e o próximo lance inicia aqui. Não sei se é isso se essa é a sua dúvida. Não, é assim, só que quando você cria lance nele, ele tem que ter uma viga inclinada. Não é o caso, vai ser uma laje. Talvez só a compensação de nível resolva isso. Eu vou ver aqui. E na dúvida também. Eu vou ligar no suporte e eu vejo isso aí. Depois Aqui no CPCAD, por exemplo, você quer criar uma escada, ele abre uma janela, né? Criar um novo núcleo de escada. Então, você põe aqui a largura. Cadê aqui? Largura da escada. Né? Vamos medir aqui. Largura total, né? 1,25. Tá, 1,25. Piso 28, espelho 0,18. Ok? Ela é uma escada esquerda ou direita? Ela começa... Onde é que só? Aqui, né? Ela é esquerda para direita. Você pode mudar isso depois também, não tem problema. Concretado com a laje, o degrau, né? Tem guarda-corpo, né? Você pode considerar a carga dele aqui, revestimento e sobrecarga. Ok? Se quiser mudar aqui também, 250 quilos por metro quadrado, pode mudar. Tá? Aí você tem os tramos, né? Eu vou criar uma escada. Como é que tipo de escada que eu vou criar, né? Então, eu tenho lance retos. Eu posso criar... A nossa escada é esse tipo aqui, ó. Tá? Perceba que aqui eu já consigo, inclusive, aquele espaçamento que existe. Só que 1,25 é até o eixo, né? Voltando aqui para o nosso arquitetônico, na realidade, ela tem 1,20, né? 1,20 para cada lado. E tem um vão aqui de 10. Então, eu posso voltar aqui. Vou deixar aqui com 1,20. Venho aqui em tramos, vou criar uma nova escada, né? Eu vou escolher esse tipo, que eu tenho vários tipos de escada aqui, ó. Aliás, eu preciso ver se esse tipo aqui ele permite fazer um degrau no patamar. Eu tenho que pôr uma referência, né? Escada 001, só para... Essa largura da bomba aqui é esse vão, tá? Então, ponto 10. Tá? Embora seja
versão brasileira, alguns termos vêm no português de Portugal. Então, ó, degraus acrescidos no patamar, você pode acrescer um degrau. Pronto, tá? Acresceu o degrau aqui. E tá dando, ó, exatamente 3,06. Então, ele vai vencer exatamente o nosso desnível, né, de um pavimento para o outro. Ok? Então, aqui eu clico em aceitar, aceitar, né? Aceitar novamente. E aí, aqui tem um probleminha, né? Eu vou ter que atualizar a minha máscara, que veja onde que ele está pegando. Ele está pegando exatamente, ó, onde está aqui o cursor, no meio do lance da escada, né, superior. Inferior, perdão. Então, só que eu preciso ter esse ponto aqui, que eu não sei qual é. Mas eu vou fazer um exemplo, vou atualizar a máscara e aí a gente volta aqui para introduzir. Então, vou introduzir aqui, por exemplo. Né? E aí eu rotaciono a escada. Tá? Só que eu vou voltar lá na máscara e vou posicionar, vou criar esses pontos para que a gente possa posicionar a escada corretamente, certo? Cancela, cancela. Aí eu preciso voltar. Isso às vezes acaba acontecendo mesmo, da gente ter que ficar indo e vindo, infelizmente, para poder ajustar aqui o modelo, né? No começo, a gente tem essas... Então, eu vou copiar isso aqui. Essa parte só como referência, na verdade. E aí eu vou mover isso para cá. Okay. Então tem aqui a escada. Eu vou precisar também definir esse centro aqui, que é onde depois ele vai fixar a escada. Ok? Vou salvar e aí tem que fazer aquela operação de atualizar novamente a máscara. Vamos salvar, né? Seguindo o conselho aí do William. Se não, vamos ver se ele atualiza dessa vez sem maiores transtornos. Ele não está a fim de ajudar, não. Então, eu vou tirar ele. Eu não consigo. Esse erro que ele vai dar, infelizmente, ele vai dar porque todos os pavimentos estão associados com... Vamos ver se agora ele não dá esse erro, né? Mas como os pavimentos estavam associados com a máscara, né, eu deletei para poder atualizar, porque ele não atualizou automaticamente. Às vezes o programa dá um baile na gente. Parece que dessa vez ele resolveu colaborar. Muito bem. Então, vamos
introduzir novamente a escada, né? Que é um I20. Está definido, né? Nossa escada 1 ficou definido aqui, o que nós já tínhamos formatado. Aí eu venho aqui e posiciono. Melhor posição aqui. Ou mais para trás, né? Na verdade, ele é um pouquinho mais para trás. Vai ser aqui ou aqui. Aqui. Aí, ó. Já introduziu a escada. Ok? Ela ficou certinha em cima da máscara. Mesmo número de degraus. Tudo certinho. Bem, então, assim, cada software, cada ferramenta, eles vão ter recursos que favorecem, outros não. E isso é normal, tá? Não tem nada de errado. A gente não vai conseguir uma ferramenta que seja totalmente, que aborde todas as situações, que a gente consiga fazer tudo que a gente precisa fazer com o mínimo de esforço, né? Tem coisas que você vai precisar criar subterfúgios aqui no programa para poder resolver determinados problemas, porque nenhuma ferramenta aborda 100% de todas as situações possíveis, tá? Ela abrange, diria assim, 90%, 95% no máximo, que são aquelas mais usuais, triviais, né, do dia a dia. Mas coisas assim mais complexas, aí teria que lançar a mão de outro tipo de ferramenta com mais recursos, né? Então, Okay? professor, a minha dúvida é justamente essa. Quando se fala em piso auxiliar, aonde está apoiado o patamar dessa escada? Ele está Então, bem... aqui, ó, eu vou editar ela para você ver. Tá vendo que aqui ele já criou uma viga? Mas isso é desse programa. Ele automaticamente cria essa viga. Entendi, é um ponto de apoio aí. Isso, mas essa exato. viga nesse pavimento ela não existe, né? Ela vai ser criada então. A partir do momento que eu criei a escada, ele não existe como piso, como nível. Mas o programa, nesse caso, né, ele foi desenvolvido dessa forma, ele reconhece que ali eu tenho uma viga, tenho um patamar. Entendi. Tá? Acho que só um detalhe, que eu acho que a escada nossa aqui é direita, não é esquerda não. Mas ele vai querer que eu edite ela de novo? Não vou não, esquece. Aí ele vai deixar assim mesmo, tá? Tudo bem? Tranquilo. Tranquilo, né? Então, e aí a gente vai fazendo o lançamento, né, da estrutura ao longo dos pavimentos. Lançando escada, lançando tudo. Aqui ainda falta definir como é que a gente vai fazer essa sacada, né? Nós estamos no pavimento 1. Eu sugeriria já fazer aqui, né, o lançamento por vigas mesmo. Ok? Já definindo as lajes também. Aqui vou deixar ela com 7. Aqui eu ainda não fiz lançamento de carregamento, né? Nenhuma laje.
Nenhuma sobrecarga. Nessa laje e nessa laje, eu preciso prever a sobrecarga dessas alvenarias, tá? Aqui eu posso lançar sobrecarga normal de utilização, mesma coisa na sacada, só que nessa parede, nessa laje eu não posso. Eu tenho que ter a sobrecarga de utilização mais um percentual nessa sobrecarga correspondente ao peso dessas alvenarias aqui. Ok? E aí a gente vai lá no corte também, se ele é que ele vai ter um corte nesse sentido, eu acho que não tem, né? Vamos considerar o pé direito todo, né? Vamos considerar que seja o pé direito total também. Pessoal, tudo bem até aí? Tranquilo? Tranquilo, professor. Vou lançar aqui a sacada do outro lado também. A laje vai ser que tipo, professor? Vai ser maciça aí no caso, Aqui eu tô considerando laje maciça. Tá, eu vou considerar aqui também para fazer igual. Mas aqui a gente tem opção de diversas lajes, né? Só para a gente, por exemplo, aqui eu posso fazer laje com vigota, e essa vigota ela pode ser com vigota armada, com vigota pré-tensionada, tá? Posso fazer com a vigota moldada no local, só que aí eu preciso de forma e tal, é mais trabalhoso, né? Não é muito utilizado aqui no Brasil. Também posso fazer uma laje com vigota metálica, também é algo muito pouco utilizado no Brasil, né? E também uma vigota tipo joist, que nada mais é que uma viga treliçada sobre a laje, mas daí teria que ter forma, tal. Também já é um sistema não muito usual aqui, né? Nós podemos ter aqui placas alveolares, só que aí eu precisaria criar uma nova placa, né? Aqui eu tenho um exemplo, placas alveolares. Tem 2 modelos pré-definidos. E aqui você pode pegar o modelo que você tiver, do fabricante que você tá habituado ou queira trabalhar, você pode criar novos modelos específicos para cada tipo de fabricante, né? Pode fazer uma laje mista, que é aqui com steel deck. No caso, forma perdida, ou seja, você usa o steel deck apenas como forma, tá? Mais nada. Você pode usar o steel deck como chapa colaborante, ou seja, o aço do steel deck funcionando também auxiliando na resistência da laje. Então você tem essas duas possibilidades. Ele traz aqui alguns modelos, né? Esse aqui, MF75, é da Metform, tá? E aí tem as espessuras de chapa. Ok? Pode fazer também laje nervurada, não tem nenhum modelo aqui ainda na biblioteca, né? Mas você pode criar, sei lá, novo. E aí você cria a nervura conforme você desejar. Ok? Laje maciça, só especificar a altura. Laje de fundação, ou seja, um radier, né? Você define aqui também, em função da sondagem e tal, a resistência do solo, tensão admissível do solo, tá? Espessura, coeficiente de recalque, se for o caso, né? Aí você analisa a sondagem direitinho. Você pode deixar pendente de definição ainda para resolver isso posteriormente, tá? Então, as lajes você pode... Aqui tem uma opção grande de lajes para poder utilizar. Ok? Pessoal, tudo bem até aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tranquilo. Tá tranquilo, professor, até agora. Tá. Então tá, Jorge. Bom, nós já estamos chegando aqui 5 para o meio-dia, né?
A gente vai fazer, então, um intervalo agora para o almoço, tá? Eu vou até parar a gravação aqui agora.